Gmar Hatimah Tová. Começamos um novo ano judaico, o ano de 5.782. E nós começamos o ano judaico com 10 dias de Teshuvah. O primeiro dia de Rosh Hashanah, o segundo dia de Rosh Hashanah, o último dia que é o Yom Kippur, e 7 dias no meio, incluindo o Shabbat Shuvah, que se lhe aftará chuva Israel. E a nossa pergunta é: o que é Teshuvah? E a tradução literal da palavra é retorno, ou seja, retornar para o bom caminho. Teshuvah não é penitência, não é martírio, não é... Você tem que imaginar assim, uma empresa, que o nosso mundo é a empresa de Hashem. Hashem criou o mundo, nos colocou aqui como objetivo da criação. Imagina uma empresa vai fazer um balanço anual. Como eles fazem esse balanço anual? De jeito nenhum, eles não vão falar: ai, que tragédia, e olha tudo que a gente fez errado, e agora, se fizessem assim, eles perderiam a motivação para continuar. Então, em primeiro lugar, assim, é corrigir as coisas erradas que foram feitas. O Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, ele foi entrevistado uma vez. Ele fez 14 mil testes e cada vez ele acendia a lâmpada queimava, a lâmpada não acendia, cada vez dava outro tipo de erro. Ele continuou tentando. Com certeza outras pessoas na época dele também tentaram inventar a lâmpada elétrica. E ele tentou 14 mil vezes até que ele conseguiu inventar a luz elétrica. Um repórter entrevistou ele e perguntou para ele como pode ser que depois de 10 mil fracassos ele continuou tentando. Ele respondeu que ele falou assim: eu nunca fracassei na minha vida. Eu descobri com muito sucesso 10 mil vezes que não é assim que se faz uma lâmpada. Diz o Zohar que a gente não precisa justificar um Midrash. O Midrash é uma história antiga. Não é a Torá escrita. O Midrash são histórias que nossos sábios contaram, historinhas. Então essa historinha pode ser o relato detalhado de uma história verídica, pode ser uma história verídica, mas que eles estão dando muito ênfase, pode ser uma parábola, pode ser uma história para a gente aprender uma lição de moral. Por isso, diz o Zohar, não precisamos justificar o Midrash. Do jeito que o Midrash conta a história, ouve, não tenta provar se ela aconteceu daquela maneira ou não. Então, quanto mais até o Midrash, que são histórias dos nossos sábios, a gente não precisa justificar. Quanto mais histórias de outros povos que a gente não sabe exatamente como elas aconteceram. Mas essa história que contam sobre o Thomas Edison, mesmo se ela não aconteceu, eu não verifiquei para ver se ela aconteceu ou não, mas mesmo se ela não aconteceu, o que ele acertou aqui, sem saber, foi ele pegou o raciocínio judaico da Teshuvah. Ou seja, Teshuvah é a pessoa descobrir com muito sucesso que não é assim que a gente tem que se comportar. Ou seja, ter remorso pelas coisas erradas não quer dizer martírio, não quer dizer penitência, não quer dizer depressão. Imagina, você chega numa empresa que fez o balanço anual e você encontra todo mundo lá, o dono da empresa, com os diretores, com a secretária, todo mundo chorando e batendo no peito e chorando. E eles falaram: erramos. As ações dessa empresa vão cair. Imagina a Apple, essas grandes empresas aí que você chega lá, encontra o CEO,
encontra todos os diretores e presidentes, todo mundo chorando e sofrendo. Então é claro que antigamente se dava um ênfase nisso quando você vinha rezar no Yom Kippur na sinagoga, para demonstrar que realmente você se arrependeu das coisas erradas que fez e você agora assumiu que vai fazer coisas certas, vai corrigir as coisas erradas que fez. Então, na mentalidade mais antiga, era o costume de se dar uma choradinha, tipo a noiva chorava para o noivo chorava para a noiva, era uma coisa romântica. Agora, hoje em dia, isso não é mais uma coisa romântica. Hoje em dia é sinal de problema psiquiátrico. Hoje em dia, quando a pessoa começa a chorar, é um gatilho para depressão. Então, da mesma maneira que antigamente tudo que era romântico, aquela lágrima, então os livros judaicos, eles trazem, olha que bonito, que a pessoa veio para a sinagoga e chorou. Era uma coisa fofinha. E estava longe da depressão, estava longe, era uma expressão de amor. Era uma expressão de assim, eu amo Hashem, eu tenho remorso de ter me comportado errado, mas agora com certeza vou me comportar certo. Essa tristeza, ela não era, ela tem uma, em hebraico tem uma palavra merirut, que é tipo amargor. Eu estou amargurado de ter me comportado errado. E tem a palavra atzvut. Atzvut já é o gatilho para a depressão. Atzvut é a tristeza. Na hora que a pessoa está triste, a revelação divina não paira mais sobre ele. Temos muitas histórias entre os profetas antigos. Tristeza é sitra achra. Mesmo que de vez em quando é permitido, se a pessoa está numa situação que ele está se comportando tão errado, mas tão errado, mas tão errado, que o único jeito dele mudar o comportamento dele é ficando triste, e aí já é um caso, exceção de regra. Mas a regra e cada um de nós tem que entender que ele está dentro da regra, ele não é a exceção da regra. A regra é que existe uma coisa chamada amargor, mas esse amargor no português, quando você fala a palavra amargor, ela já é entendida como tristeza. Quer dizer, essa merirut, em hebraico, não tem o mesmo peso que o amargor em português. Então, o certo imagina como o balanço anual de uma empresa. Eles chegam no final do ano e eles falam, olha, fizemos isso de errado, vamos corrigir os erros, vamos consertar e vamos acrescentar, porque o objetivo é fazer. O objetivo não é ficar sofrendo, o objetivo não é se autodestruir. O objetivo não é a pessoa se autodestruir agora por 10 dias e depois de 10 dias ele fala, agora que eu já me castiguei o suficiente, agora vou viver novamente. Nada disso. O objetivo é assim, é descobrir as coisas erradas que a gente fez, por que a gente agiu errado, mudar esse comportamento e tomar cuidado, porque o Yetzer Hara, a nossa má inclinação, o que ela quer de nós é que a gente assuma que nós não temos mais conserto, porque aí caímos na mão dele. Isso que ele quer ter alguém que pertence a ele. Ou seja, a Sitra Achara, o lado impuro que ele existe, ele tem um limite de existência. Hashem criou, no começo do mundo, Hashem criou o Adão e a Eva, e Hashem teve que colocar lá vamos dizer assim, a cobra. Vamos dizer que a cobra, na verdade, ela é, diz o Zohar, ela é como se fala, ela não é a cobra que foi criada no quinto dia, ela não falava, ela era um animal irracional. Aquela cobra que apareceu falando, diz o Zohar, o anjo da morte baixou na cobra, ela era um encosto, vamos dizer essa palavra certa para isso. Porque Hashem teve que dar permissão para a cobra
para o anjo da morte, para ele baixar na cobra e tentar o Adão e Eva, sendo que eles receberam de Hashem um mandamento, e esse mandamento era: não faça, não coma a fruta da Etz Hadat. Para a gente cumprir um mandamento, não faça, a gente tem que ser testado. Então a cobra chegou e falou: olha, Hashem falou para não comer, mas vale a pena, come que você vai ficar feliz, você vai ver a Deus, você vai... etc, etc. Se o Adão e a Eva tivessem falado para a cobra: olha, Deus falou para não comer, e agora uma cobra está falando para comer, e a gente opta, pelo nosso livre-arbítrio, a gente vai optar por ouvir a Deus e não a cobra, aí eles cumprem a mitzvah. Ou seja, para a pessoa chegar lá em cima e falar: eu não matei, não roubei, não dormi com a mulher do outro, e vão falar para ele: mas você morava numa ilha que você estava lá sozinho, você é uma criança que naufragou, você foi o único sobrevivente do seu navio, o nenê chegou na ilha, cresceu, não tinha lá ninguém para ele matar, não tinha ninguém para ele roubar, e não tinha a mulher do outro para dar em cima dele. Então, claro que ele não vai receber um pagamento por não ter assassinado, por não ter roubado, por não ter tido relações proibidas. Agora, por isso que Hashem criou o mal. Por isso que tem a Sitra Achara. Então, a Sitra Achara, o programa o prazo de validade dela é que quando termina o trabalho com a gente, quando termina, chega a Geulah, Mashiach, Geule, os mortos ressuscitam, esse mundo vai ser mais alto paraíso do que o alto paraíso, aí não vai mais ter Sitra Achara, porque não vai mais ter necessidade da Sitra Achara. Aquele anjo da morte que ele baixou no animal mais traiçoeiro, não vai existir nem ele nem a cobra. Tudo que é impureza do mundo vai desaparecer. Mas por enquanto que essa impureza existe, ela existe para que a gente recuse ouvir ela, recuse as propostas dela. Então ela vai tentar de uma maneira bem jogo baixo, como se diz. Ela vai aparecer, ela não vai aparecer como uma cobra, ela vai aparecer como um grande rabino, olhando feio, e vai falar para você: olha o que você fez, você pecou, você transgrediu, agora você tem que ficar triste. Aí a pessoa fica triste, aí caiu na mão dele, aí já virou, agora a tristeza faz parte desse esquema da impureza. Na hora que a pessoa está triste, ele está recebendo a vitalidade dele do lado impuro. Ou seja, a revelação divina não paira sobre ele. Então, o que é tshuva? Então, o que é remorso? Se remorso não é tristeza, aí a gente chega nessa palavra merirut, que não tem como traduzir ela para português, porque se você falar amargor em português, amargor já vai puxar para tristeza. Então, é melhor assim, imaginar, você tem uma empresa, vocês fazem um balanço anual, vê tudo que foi feito de errado, corrige tudo que foi feito de errado, e agora a meta é motivação. Você vai ter que se motivar para acrescentar no certo. O objetivo não é ficar parado curtindo a tristeza de ter feito errado. Deus me livre, isso é a Sitra Achara, isso é a cobra, vamos dizer assim. Isso é casar com a cobra e morar com a cobra. O trabalho desses 10 dias de tshuva é a gente corrigir o que fizemos errado e a partir de agora nos motivar a fazer o certo. Quer dizer, o que é tshuva? É voltar para o bom caminho, voltar para fazer as coisas boas, é voltar para acrescentar. E ao contrário, por causa que fizemos coisas erradas, agora temos que fazer o bem em dobro para compensar as coisas erradas que fizemos. Então a empresa que
perdeu dinheiro esse ano, o próximo ano eles têm que ganhar em dobro. Eles perderam o dinheiro ano passado, esse ano eles têm que ganhar em dobro para compensar os prejuízos que eles tiveram no ano anterior. E esse é o trabalho dos 10 dias de Teshuvah. Como a gente vai fazer para fazer um trabalho divino muito melhor, fazer muito mais, acrescentar. Isso é o principal. Mas para acrescentar, não adianta a gente se comportar da mesma maneira que a gente se comportou o ano passado. Assim a gente não acrescenta. Então faz a correção. Tudo que estava errado ano passado, vamos corrigir. Vamos descobrir com muito sucesso que não é assim que se faz a coisa. E daqui para frente só fazer com toda alegria. E essa alegria é a Teshuvah. Ou seja, assim, Teshuvah, voltar para o bom caminho, é produção espiritual. Quer dizer, fazer mais e mais e mais. E a pessoa não consegue fazer mais se ele não está feliz, se ele não está motivado. Então, o principal da Teshuvah é a motivação. Você está triste que você se comportou errado, acabou. Você sabe que não deve colocar o dedo na tomada, não vai ficar pensando o dia inteiro, dedo na tomada, dedo na tomada, dedo na tomada, dedo na tomada. Estou perto da tomada, estou longe da tomada, estou... Esquece a tomada. Você já sabe que não pode enfiar o dedo na tomada que você leva o choque. Você já sabe que você não pode fazer o que a gente proibiu da gente fazer, que a gente causa um curto-circuito espiritual. Você já sabe disso, isso já é Teshuvah. Isso é o remorso. O remorso não é ficar digerindo o remorso. Ficar digerindo o remorso, aí já é atzvut. Aí já é a tristeza é um gatilho para a depressão. É isso que o Yetzer Hara, a cobrinha que está dentro de cada um de nós, é isso que ela quer. Que a gente fique triste e ela não tem como nos seduzir para ficar tristes. Ela não tem como falar, olha, Deus falou para ficar alegre, a cobra falou para ficar triste. Você vai falar, não, então eu vou ouvir a Deus, não vou ouvir a cobra. Então o que ela te fala? Ela te fala, Deus falou para ficar triste. Você tem que ouvir a Deus e ficar triste. Ela te engana. Por quê? Teshuvah é você voltar para o caminho certo. E a pessoa ficar sentada chorando no meio do caminho, ele não está voltando para lugar nenhum, ele está encalhado, ele está afundado, ele está... Então Teshuvah é acrescentar na motivação, fazer mais e mais, produzir espiritualmente mais e mais. E temos remorso do que fizemos de errado? Sim. A gente colocou o dedo na tomada, levamos choque? Sim. Acabou, você já sabe que isso não se faz. Transgrediu a vontade divina em certos assuntos? Sim. Acabou, você já sabe que isso não se faz. Agora, o principal é pensar no que eu posso fazer agora para compensar para Hashem o que eu fiz de errado. Então agora eu vou fazer o certo em dobro. Eu vou dar para Hashem muito naches, muito orgulho de mim. Ele vai mostrar para todos os malachim, todos os anjos lá em cima, falar, olha, tá vendo? O ano passado ele fez umas coisinhas erradas, mas olha, agora ele está compensando, ele tá valendo a pena, agora ele está fazendo tudo que é certo em dobro. Isso é Teshuvah. Então Teshuvah não é penitência, Teshuvah não é amargor, Teshuvah não é Deus me livre, e Deus me livre de tristeza. E o objetivo divino é que você faça mais. Não é que você pare de fazer, não é que você fique lá curtindo a depressão. Deus me livre. O pai, ele quer que a criança esteja alegre. Ele quer que a criança se comporte certo. Mas a criança chorando o tempo todo é um problema. É um problema para o pai. O pai está no desespero que a criança está chorando. Então, se você acha que vai agradar a Hashem, que você vai ficar se martirizando, muito pelo contrário. Então, você está menosprezando Deus. Você está achando que Deus está com... Deus me livre, não quero nem falar uma palavra dessa, né?
Mas assim, uma pessoa normal não vai ter prazer em ver o outro chorando. Então, quanto mais Deus me livre de pensar numa coisa dessas. Então, o certo é fazer tshuva com muita alegria, com muita motivação, parar de fazer as coisas erradas, assumir que nós vamos fazer o que é certo, automaticamente nos arrependemos do que fizemos de errado. Uma pessoa que rasgou dinheiro, só como exemplo, hoje falaram que tem muitos... O governo de Israel falou que o presidente do Irã tem problema psiquiátrico. Mas ninguém viu ele rasgando notas de $100. Ninguém ainda viu. Então, quer dizer, se alguém rasgou uma nota de $100, então ele, na hora que ele se lembra disso, ele não fica feliz. Então, isso já é o suficiente. Ele não precisa ficar se lembrando, eu rasguei a nota de $100, eu rasguei. Não. O fato dele saber que isso que ele fez está errado, já acabou. Não fica cozinhando isso, que aí já vira doença psiquiátrica. Então vamos voltar. Aí você vai ler no seu Sidur, que tem Sidurim, inclusive, que está escrito, olha aqui, você pode dar uma choradinha, e as lágrimas do Yom Kippur. Toda essa sensação romântica da antiguidade, tudo isso era romantismo. Tudo isso era amor, expressões de amor. A noiva chorar, o noivo chorar, eram expressões de amor. Na nossa geração, isso é expressão de problema psiquiátrico. Então, não chorar, não ficar amargurado, não ficar deprimido, ficar motivado. Imagina uma empresa fazendo um balanço, eles corrigem o que foi feito de errado, eles falam, olha, não vamos mais fazer isso que fizemos de errado, e daqui para frente agora vamos acrescentar, vamos aperfeiçoar, para a gente poder recuperar o que perdemos por termos feito de errado. Isso é tshuva. Então desejo a todos vocês uma tshuva profunda, mas verdadeira. Isso é tshuva verdadeira, quer dizer, despertar dentro de nós a vontade, o amor a Hashem, despertar dentro de nós a vontade de fazer mais e mais por Hashem. Isso é tshuva verdadeira. Então estamos nos 10 dias de tshuva. Esse é o trabalho desses 10 dias. 2 dias já se passaram, ainda temos 8 dias para despertar dentro de nós a motivação para fazer mais e mais por Hashem. Então, Gmar Hatimah Tová quer dizer o término de uma assinatura para um ano bom. Ou seja, com certeza foi decretado para cada um de vocês lá em cima que vocês vão ter um ano bom. Isso já na primeira noite. E o decreto para descer para o mundo precisa de uma assinatura. Então, esses 10 dias vamos mostrar para a gente que vale a pena assinar para a gente ter um ano bom. Então, Gmar Hatimah Tová, Tzluch Hagezint Panus Enaches, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Temos um canal de aulas de 3 minutos no TikTok. Eu vi que o Rebbe também está lá, Baruch Hashem, Jewish Educational Media. Mas na hora que você entra no TikTok, entra já direto no nosso canal. Não fica olhando lá as crianças que... cada criança quer mostrar que ela cresceu e não é esse o objetivo. O objetivo lá não é perder tempo. O objetivo é entrar direto na nossa aula, Rabino Gloiber no TikTok. E são aulas de 3 minutos. Para mim é muito difícil. O limite dos 3 minutos é muito difícil. Eu estou fazendo esforço. Tem respostas para todas as perguntas lá que vão nos perguntando, os amigos da nossa ONG, e muitas perguntas que você tem, com certeza você vai encontrar as respostas para elas lá. E que Hashem dê para vocês um ano bom e doce, em grande estilo. Tudo de bom. E muita alegria. Bekol Tov.